Na primeira parte desta videoaula, nós reunimos alguns pré-requisitos, esses que estão anotados à direita na tela na cor azul, para iniciar a discussão sobre a determinação do domínio dessas funções nos itens A, B, C e D. Vale lembrar que essas são algumas das preocupações que nós devemos ter ao tratar do domínio de algumas funções. O assunto é bem complexo e envolve muitas circunstâncias. Vamos observar a expressão da função do item A. É uma função polinomial de segundo grau. Você nota que não existe x no denominador, nem raízes com índice par. Logo, não existe restrição quanto ao valor de x. Isso quer dizer que o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. Ou seja, nós podemos colocar qualquer número real aqui no lugar do x, fazer o cálculo tranquilamente, que não vai gerar nenhuma indeterminação, não vai gerar nenhum número que não seja número real. Nessa função aqui no item B, nós temos x² menos 8x mais 7 no denominador dessa expressão, e eis aí um grande problema: não podemos deixar que ocorra o anulamento dessa expressão. E como verificar se ocorre o anulamento ou não para algum número real? Bom, a gente tem que entender que isso seria equivalente a considerar x² menos 8x mais 7 igual a zero. Essa equação aqui é uma equação polinomial de segundo grau. É daquelas equações do tipo ax² mais b vezes x mais c igual a zero, com a, b e c números reais e a diferente de zero. O a, nesse caso aqui, é o número que multiplica o x², e se não apareceu nada, é porque é o elemento neutro na multiplicação, o 1. O b é o número que está multiplicando o x, e aqui no caso, b é menos 8, e o c é o número que está sozinho, que é o 7. Com esses três valores, nós podemos investigar o comportamento desta equação no sentido de que, será que existe algum valor real que anula x² menos 8x mais 7? Será que existe um só? Será que existem dois valores reais? E é isso que nós podemos descobrir usando delta. O delta, que é b² menos 4 vezes A vezes C. O delta, ele é, então, um valor que é conseguido elevando o B, que é menos 8, a 2, e depois subtraindo 4 vezes o 1 vezes o 7. Nós temos, então, que o delta é menos 8 ao quadrado, é menos 8 vezes menos 8, que é 64. 4 vezes 1, 4 vezes 7, 28, menos 28. Então, o delta vale 36. E a partir desse valor, nós conseguimos determinar quantas são as raízes reais dessa equação. Como ele é maior do que zero, existem duas raízes reais para essa equação. Pela teoria, quando a gente calcula o delta, que é b² menos 4ac, e obtém um valor maior do que zero, existem duas raízes reais distintas para a equação. Quando esse valor do delta é igual a zero, existe somente uma raiz real para a equação. E quando o delta é menor do que zero, não existem raízes reais para essa equação. As raízes sempre existirão, mas são raízes complexas. O conjunto dos números complexos é um conjunto que contém o conjunto dos números reais. Mas essa já é uma outra história para uma outra videoaula. Aqui, então, com o cálculo do delta, nós acabamos de determinar que, como ele é maior do que zero, existem dois valores que vão anular essa expressão, ou seja, duas raízes dessa equação. Mas quais são esses valores? Você pode descobrir usando a fórmula para determinar as raízes da equação de segundo grau, que é menos b
mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Então, o x é igual a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 36, sobre 2 vezes 1. E o que eu fiz aqui até agora é substituir o b por menos 8, o a por 1 e o delta por 36. Nós teremos, então, que o x é igual a menos com menos é mais 8, mais ou menos a raiz quadrada de 36 é 6, 2 vezes 1 é 2. Isso vai nos fornecer dois valores reais. O primeiro usando o mais, 8 mais 6 dá 14, dividido por 2. 14 dividido por 2, 14 sobre 2 é 7. E o segundo valor, usando o negativo nessa expressão, 8 menos 6 dá 2, dividido por 2, que é igual a 1. Então, para o valor x igual a 1 e 7, nós temos o anulamento dessa expressão. Isso significa que se você colocar no lugar do x o 1 e fizer os cálculos, colocar no lugar do x o 7 e fizer os cálculos, vai dar zero. E aí que está uma das nossas preocupações. Nós não podemos deixar que ocorra o anulamento no denominador. Então, qual será o domínio desta função no item B? O domínio desta função vai ser formado pelos números reais, exceto o 1 e o 7. Ou seja, pode ser 2, 3, π, raiz quadrada de 5, qualquer valor real menos esses dois.